Boa noite a todos. Estamos começando aqui nosso live, nosso Happy Live. Hoje é Happy Live. O pessoal está entrando aí. Começar a transmissão. Bom, boa noite aí, pessoal. Quem está entrando, vai colocando aí o nome, vai colocando aí de onde está assistindo. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre medos. Vamos falar um pouco aí sobre essa principal emoção, né? Da nossa tabelinha básica de emoções, alegria, tristeza, raiva e o medo. E principalmente os comportamentos destrutivos que o medo pode causar. É óbvio que o medo, na boa medida, ele dá prudência. O medo também gera coragem para enfrentar, para poder ter resiliência, né? Persistir nos seus objetivos e suas metas. Mas nós vamos falar hoje aqui dos principais comportamentos destrutivos que o medo, principalmente nesse momento que nós vivemos, pode causar aí nessas mudanças, nessa transformação e principalmente nesse momento em que nós precisamos inovar, encontrar novas formas, aceitar novas metodologias de interação, de relacionamentos, de trabalho, de vida pessoal também. Né? O pessoal está aí acessando, está entrando. E, para os que não me conhecem, meu nome é Adriano. Tá? Esses últimos 20 anos, eu me especializei nas áreas de liderança, inteligência emocional, gestão comportamental, comunicação não violenta e interpessoal, feedback e economia comportamental. São os principais temas que eu sempre abordo no blog, no meu canal de podcast, nos vídeos aqui no YouTube, nos artigos no LinkedIn, né? E aproveitando aí que vocês ainda estão entrando, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Dá uma curtida aí para que a gente continue fazendo aí esse trabalho de levar principalmente conhecimento, experiência, compartilhar aí com vocês temas do desenvolvimento humano, tema do desenvolvimento pessoal e profissional para vocês, ok? Então, vamos começar aqui hoje com o tema, como eu coloquei lá, medo, ok? Medo na forma de comportamentos destrutivos. O que causa especificamente o medo, né? Principalmente as questões de vulnerabilidade, imperfeições, as necessidades não atendidas, e isso nos causa sempre um desconforto, né? É o medo de não ser aceito, é o medo da aprovação, é o medo de não ter a necessidade atendida de afeto, de amor, de carinho, o medo de realização, né? Então, tudo isso causa um desconforto. E nós vivemos constantemente com medo, que pode ter a sua parcela positiva, de prudência, de ponderar, de realmente ver os pontos positivos e os pontos negativos, e aí direcionar nossas ações, assim como ele tem os comportamentos destrutivos ou emoções e sentimentos negativos atrelados a ele. Uma das primeiras reações, um dos primeiros comportamentos que nós podemos perceber no medo é a procrastinação, né? Tem até aqui um exemplo bem legal que eu separei para vocês, né? Como, por exemplo, eu devo ir, né? Devo mudar de profissão ou continuar na mesma profissão? E aí acaba que a gente nunca decide especificamente por nada. A gente procrastina essa decisão, a gente joga essa decisão sempre mais para frente, esperando que alguma coisa externa vá decidir pela gente, né? E isso acaba gerando cada vez mais procrastinação, mais procrastinação. Inclusive, até aproveito que a procrastinação está ligada à questão de gestão comportamental, está ligada à questão de economia comportamental, está ligado à arquitetura de decisão e escolha, e que eu vou falar no dia 9, ao vivo, pelo link de transmissão da Inovabra, sobre economia comportamental e gestão comportamental. A gente vai discutir um pouquinho sobre essas arquiteturas, como funciona o nosso processo de escolha, como criar processos que sejam muito mais positivos e que gerem mais resultados, ok? Então, a procrastinação, normalmente, ela pode
dá para você dois tipos de emoções ou dois tipos de comportamentos distintos. Ou eu fico do lado da raiva, do ódio, da hostilidade, né? Onde eu, por procrastinar e ser chamado a atenção, por procrastinar alguma decisão e eu mesmo me frustrar, eu posso gerar aí, nesse caso, tristeza, angústia, isolamento, frustração, né? Principalmente quando eu mesmo faço uma autoavaliação da minha procrastinação. Mas eu já devia ter feito isso. Mas eu não faço. Mas eu nunca decido. Eu não servo para nada. E eu acabo ficando naquela procrastinação, naquele medo e numa passividade imensa, né? E a procrastinação, normalmente, ela é consciente. Isso é muito, 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 muito terrível. Então, presta bem atenção. A procrastinação, em quase todos os casos, para a gente não falar generalizadamente que em todos os casos a procrastinação é consciente, mas em 99,99% dos casos, a procrastinação é um processo consciente. É um processo que eu tomo a decisão de empurrar. Eu simplesmente, deliberadamente, eu tenho que tomar uma decisão ou não tomar esta decisão, eu não faço nenhuma ou nem outra e fico nesse processo aguardando uma decisão externa, procrastinando. Nós não estamos falando de procrastinação só de meta. Eu tenho que ler um livro, não consigo terminá-lo. Eu tenho que cumprir uma tarefa, eu não consigo terminá-la. Não é só procrastinação de metas. Pode ser procrastinação de decisões, né? Que aí foi o que eu falei da questão da economia e da gestão comportamental. E, normalmente, isso está ligado ou à própria incapacidade, né? De me achar incapaz, de não ter o conhecimento, não ter a informação, não ter o poder de decisão, fico aguardando isso, e aí não tomo, fico numa passividade e não tomo nenhuma nem outra ação, procrastinando sempre esta decisão. Quando a procrastinação ela é questionada de forma externa, ou seja, alguém me questiona por que eu não fiz, por que você não terminou, por que você não está conseguindo fazer isso, por que você não trocou a lâmpada da casa, por que você ainda não lavou o banheiro, por que você não fez determinada tarefa. Quando a gente é cobrado, quando é dado um feedback ou uma crítica em cima de algo que nós já deveríamos ter feito, nós normalmente reagimos com raiva, com hostilidade, com agressividade. Quando nós mesmos decidimos empurrar, não decidir, ficar na passividade e nós mesmos fazemos a autoavaliação de que já deveríamos ter feito, eu não sirvo mesmo para nada, eu não consigo terminar, eu me distraio muito fácil, aí eu acabo me frustrando, ficando com tristeza, e aí eu tenho todos esses dois sentimentos, são negativos, são comportamentos destrutivos, mas eles me mantêm num processo de procrastinação. Outro processo, por exemplo, confronto. Eu tenho que falar com o meu chefe deste confronto. Então, é um outro processo também de procrastinação. Tá? Então, assim, a procrastinação também fica dentro de dicotomias, compro, não compro, cancelo a assinatura, não cancelo a assinatura, termino de ler o livro, não termino de ler o livro, e aí eu fico nesse processo, porque eu estou sempre nos opostos, na dicotomia, na polarização. Tá? Então, procrastinação é um dos primeiros medos, né? Então, como a gente reage ao medo da imperfeição, da vulnerabilidade, de passividade e outros comportamentos. O segundo que nós temos aqui, que entra no processo também de uma reação, de um comportamento que a gente pode ter destrutivo em cima do medo, seria o de negação. Esse é o primeiro, inclusive, no processo de mudança, né? Em todo processo de mudança, a negação, negar aquele estado, negar aquela situação, negar o entendimento especificamente daquilo que nós estamos vivendo. Agora, nesse momento, então, com toda essa questão de isolamento, de quarentena, de home office, uma imposição, um horizonte ao qual ainda está muito com névoa, onde a gente não sabe exatamente para onde a gente vai ir, onde nós vamos chegar, acaba gerando um comportamento de negar aquilo.
então eu não quero isso, eu não vou fazer, eu não acredito, eu não acho que isso é certo. Então eu fico sempre dentro do que eu chamo de síndrome do buraco negro, né? Eu não consigo enxergar as implicações e as consequências, eu não consigo fazer aceitação do fato. E olha que no processo de resiliência, né, quando a gente tem medo e tem a coragem de enfrentar este medo com resiliência, mesmo fracassando, mesmo tendo vitória e continuando em frente, a primeira coisa que a gente tem que fortalecer é exatamente essa capacidade de aceitar os fatos, obter informações, ter o conhecimento da situação, ter uma visão do todo, né? Não só dos detalhes, mas ter uma visão muito mais do todo, do macro, e aceitar o fato como sendo um fato realmente. A partir desta aceitação de fato, a partir do entendimento dessas implicações e consequências, aí eu passo para o segundo estágio, o estágio, né, que seria talvez o de não querer realizar, não acreditar, né? Mas no momento, na negação, o que acontece? Eu entro num tipo de comportamento que eu não consigo realmente realizar todas as atividades, as ações que eu gostaria. Então, eu tenho uma incapacidade de enfrentar esta realidade. Tá? O primeiro ato que a gente vai ver no final, eu vou trazer para vocês aqui a construção, como exatamente não é eliminar, não é simplesmente jogar para debaixo do tapete, ou simplesmente não ter essa percepção, mas nós vamos ter alguns processos, algumas práticas que vocês podem fazer no dia a dia, principalmente para a percepção da procrastinação. Podia ter feito, mas eu podia... Por quê? Porque o foco... eu não tenho um entendimento e fico acreditando que as coisas que eu poderia controlar, eu não tenho a capacidade do controle. Eu tenho capacidade de controlar as minhas ações, eu tenho capacidade de controlar os meus desejos, eu tenho capacidade de controlar o que eu vou aprender daquela situação ou não, mas quando eu simplesmente fico ruminando, ou seja, eu devia ter feito, mas eu agi da forma certa, foi ele. Então, normalmente, no comportamento de ruminação, eu julgo, eu dou juízo de valor, eu suponho determinadas coisas, porque eu fico com aquilo na mente, repassando, ao invés de ter uma percepção clara do que, naquele momento, eu posso controlar. Vê que está muito ligado com a negação, né? Porque eu tenho que ter uma percepção de que o que está acontecendo agora no mundo, o que está acontecendo com essa questão toda aí do Covid-19, eu não controlo isso. Eu não vou controlar quantas pessoas serão infectadas ou não, eu não vou controlar quantas pessoas vão se recuperar ou não, mas eu controlo as minhas ações, eu controlo a higiene que eu posso fazer, eu controlo a máscara que eu posso utilizar, eu controlo ficar em casa, ficar em isolamento para evitar não só eu passar a contaminação para outros, mas também receber esta contaminação. Então, quando eu não tenho essa percepção, quando eu não consigo realmente observar e quando eu não acredito que eu posso controlar aquelas situações ou o que eu posso controlar naquela situação, eu fico num processo de ruminação, né? Eu fico num processo de achar que eu não tenho controle, e aí eu posso especular, julgar ou supor, e de outro lado eu posso me isolar, ficar na passividade ou ser realista. Eu trouxe aqui também um outro exemplo de ficar se remoendo, né? Não sei o que vai acontecer. Eu acho que essa pergunta, nos últimos 15 dias ou no último mês, eu acredito que essa pergunta tenha sido uma pergunta que a maioria do pessoal tem se feito, né? Não sei o que vai acontecer. E aí, o que acontece? Você fica preocupado, você fica ansioso, você não sabe qual vai ser o dia de amanhã, mas qual seria a ressignificação desses comportamentos de ansiedade, de não saber, de ficar ruminando, de roer as unhas, de se descabelar,
de entrar em parafuso, de pirar de vez? Qual seria especificamente a ressignificação para conseguir, então, sair desse processo de ruminação? Nós temos aqui o caso da inveja, tá? A inveja, quando eu faço uma comparação do externo da inveja, né? Normalmente eu tenho inveja do meu colega, inveja do meu vizinho, inveja de um amigo. Normalmente eu tendo a elevar, aumentar, exagerar nas qualidades, competências, comportamentos e ações do outro ao qual eu direciono a minha inveja, e com isso eu me debilito, baixo a minha autoestima, gero uma vitimização, uma autodesvalorização, né? E quando eu começo a fazer isso, é muito engraçado, porque a inveja, inclusive, é uma profecia autorrealizável, porque eu invejo o outro, elevo as características do outro, rebaixo as minhas características. Quanto mais eu rebaixo as minhas características, mais eu me distancio desse alvo de inveja, e aí, obviamente, eu realmente me torno aquilo que eu sempre imaginei, aquilo que eu sempre me vitimizei. Ou seja, eu me torno aquela pessoa que realmente não tem a capacidade, não tem as qualidades, não tenho a competência, não tenho a realização, não tenho sucesso, não tenho felicidade, não tenho uma série de coisas, porque eu faço esse processo ao inverso. Então é muito engraçado, exatamente porque, com o processo da inveja, com o exagero das qualidades do outro, eu faço uma diminuição das minhas qualidades, com isso gera uma perda de motivação e de engajamento, e automaticamente essa profecia de que o outro é melhor realmente se torna, porque eu crio esse distanciamento. E aí a gente entra no quarto, porque percebe que todos os outros, o meu comportamento, seja da inveja, aonde eu começo a me vitimizar, onde eu começo a me desvalorizar, seja da negação ou até da procrastinação, aonde eu tenho um isolamento, uma agressividade ou uma completa depressão, tristeza e ansiedade. Todos esses anteriores, querendo ou não, são processos de autossabotagem. É óbvio que no processo da negação, normalmente ela é inconsciente, eu não tenho a percepção. Por que eu não tenho essa percepção? Porque eu não consigo enfrentar. Primeiro, que eu já acho que eu não tenho capacidade de enfrentar a situação. Segundo, que eu não consigo nem enxergar qual é o contexto, qual é a situação. Então, ele é inconsciente. Ou seja, eu não tenho nenhuma percepção de emoções, o que estão se passando pela minha cabeça, né? Eu nego as situações porque eu não enxergo, eu não tenho capacidade de ver a situação. Né? A procrastinação é consciente. Né? Eu faço isso de forma consciente e sei que estou procrastinando, sei que estou jogando, não estou tomando essas decisões, fico nessa dicotomia, mas sempre jogando para frente, aguardando uma resolução externa disso daí. A autossabotagem, ela é inconsciente. Observa que todos esses processos anteriores, o processo de procrastinação é consciente, o de negação é inconsciente, mas a autossabotagem no todo, ela é inconsciente. Normalmente, ela vem de todos esses conflitos, dos paradoxos, principalmente de crenças limitantes, né, que me limitam a exatamente tomar algumas decisões, e eu acabo me autossabotando. Como acontece esse processo de autossabotagem, né? Como que eu faço essa autossabotagem, principalmente em cima de crenças limitantes, de regras que eu criei, né? Então, não, eu sou assim, eu vou permanecer assim, e eu não mudo o jeito que eu sou. Então, quando eu falo isso para mim mesmo, quando eu construo essa frase dentro de mim, eu acabo fazendo uma autossabotagem com as possibilidades e oportunidades que poderiam surgir, porque eu não quero mudar, né? Eu estou procrastinando uma mudança, negando a necessidade de mudá-la, ruminando e julgando que, na realidade, o resto do mundo está errado e, automaticamente, acreditando que quem está conseguindo mudar é porque tem mais competência e capacidade que eu, aí, nesse caso, a inveja.
Então, a autossabotagem, ela é praticamente uma junção de todos os outros comportamentos que nós tivemos. Então, quais foram os comportamentos que a gente observou, né? Primeiro comportamento, procrastinação. Quando eu começo a ficar e não tomo as decisões, eu devo fazer, não devo fazer, o medo de confrontar, e aí eu fico empurrando isso com a barriga para nunca confrontar, eu fico evitando, e nunca me adaptando. Então, eu fico na passividade, eu fico no isolamento. Então, procrastinação, negação, processo de negar, de ser incapaz de perceber a situação, aceitar a situação, aceitar o fato, é o primeiro passo para que eu consiga desenvolver uma resiliência, tá? Se a gente for abrir aqui os 3 principais competências da resiliência, seria, primeiro, aceitação do fato, entender o contexto, ter uma visão macro dos acontecimentos, uma visão detalhada, ter as informações e conhecimentos necessários. Segundo, construção de valores fortes, valores e propósitos, crenças que te levem em direção ao objetivo, à meta ou ao propósito. Então, ter valores fortes, valores como integridade, como honestidade, como caráter, como realização, valores que realmente você utilize como base para construir a força necessária para seguir adiante. Terceiro ponto, utilização dos recursos que estiver ao seu alcance. Não ficar, quando eu tiver, se eu tivesse, eu não consigo fazer porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, então utilizar os recursos que eu tenho. O que eu estiver no momento como recurso, eu utilizo para desenvolver essa resiliência. Então, procrastinação, negação, nós temos o processo de ruminação, de ficar ruminando, mas eu devia ter falado tal coisa, mas também o outro não sei o quê, então eu julgo, né? Eu fico sempre, eu rumino sobre o acontecimento, mas julgo o outro sobre os comportamentos, gero juízo de valor, e não consigo enxergar quais são as coisas que eu controlo, minhas ações. Eu posso não controlar a eficácia, os resultados, mas eu controlo a eficiência e as ações que eu quero, né? Eu posso não controlar as experiências e os acontecimentos aos quais eu vou ter que passar, mas eu posso controlar os aprendizados que eu vou tirar de lá. Perfeito? Inveja, então sempre elevar mais exageradamente as qualidades, não que a inveja não seja uma coisa, um comportamento que também seja positivo, a inveja é um comportamento positivo, também, quando bem comedido, quando isso leva você para a construção, então, poxa, eu invejo aquela pessoa e o que eu vou fazer para mudar, para que eu consiga chegar no mesmo patamar que ela? Quais as ações, quais as competências, quais as capacidades que eu tenho que desenvolver? Agora, quando eu invejo e simplesmente exagero nessas qualidades, nas competências do outro, e me vitimizo, eu não sou capaz, eu nunca serei igual a ele, né? Eu não tenho os mesmos recursos que ele tem, eu não tive as oportunidades na vida que ele teve, e aí eu começo a me diminuir especificamente, me desvalorizar, baixa a minha autoestima, e aí eu consigo criar e consigo fazer com que isso se torne uma profecia autorrealizável. Perfeito? E a autossabotagem, a junção disso tudo, feito de forma inconsciente, aonde eu tenho conflitos, paradoxos, dicotomias de opostos, por exemplo, do confronto, né? O confronto, ele tem o medo de confrontar, ele tem as 3, você percebe que ela tem 3, negação, procrastinação e automaticamente a autossabotagem. Por quê? Eu cancelo as reuniões, eu evito ele no corredor, no caso, assim, confrontar o meu chefe, confrontar a conversa com um familiar, eu evito, eu desmarco encontros, eu não vou em encontros familiares, eu fico nos 3, né? Então, veja só, um só medo, medo de confrontar, medo de ter uma conversa difícil, medo de dar um feedback, por exemplo, para alguém, medo
de me relacionar com alguém, eu estou negando, eu estou procrastinando e jogando para frente, e ao mesmo tempo estou me auto-sabotando. Porque se aquela conversa é necessária para o meu crescimento, se aquilo é necessário para atingir os meus propósitos e objetivos, eu ficar num processo de negação, eu ficar num processo de empurrar isso com procrastinação, acaba gerando uma autossabotagem e eu nunca consigo resolver, nunca consigo ter esta conversa, colocar os pontos nos is e ir adiante, ou seja, atingir os meus objetivos e os meus propósitos. Para isso, nós precisamos de praticamente 3 passos básicos, tá? São 3 passos básicos para que a gente consiga observar, identificar, ter essa percepção, né, e reajustar os comportamentos. Você não elimina uma emoção, você não elimina um sentimento, você não vai simplesmente deixar de existir a raiva, o medo, a ansiedade, a angústia, a tristeza. Você não vai tirá-las do contexto. O que você vai fazer? Você vai fazer o reconhecimento primeiro, se a emoção está sendo negativa para você, se ela está gerando para você resultados negativos. Então, a primeira coisa é reconhecimento dos padrões. Então, quando eu tenho qualquer tipo de comportamento negativo, reconhecer este padrão, reconhecer essas emoções negativas, identificá-las e nomeá-las. O que eu estou sentindo? Estou sentindo agora isto, ok? Devido a pensar nisto, estou me sentindo assim. Então, meu chefe é extremamente chato, isso me deixa irritado. Vamos transformar essa frase? Penso, neste momento, que meu chefe é chato. Isso me faz sentir, ou estou sentindo, ira, ou ódio, ou raiva, ou irritação. Ok? Então, primeiramente, nomear claramente o que eu estou pensando como um pensamento, só de colocar, estou pensando, está passando pela minha cabeça esse pensamento. E como eu estou me sentindo. Estou sentindo isto, isso está, sinto que estou com raiva, com tristeza, estou sentindo raiva, estou sentindo tristeza. Primeiramente, a reconstrução dessa frase. Então, reconhecimento dos padrões e nomeação. Segundo, reconhecimento das reações. Então, primeiro é interno, mente, né? Então, o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. Mente e coração. Agora, fisiológico e linguagem. Verbal e não verbal e o meu corpo, ok? Com isso, eu tenho essa percepção do fisiológico e da linguagem. E terceiro ponto, reformulação da frase. Como eu fiz e como eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? Então, buscar nessa... Estava falando aqui, né? Então, por exemplo, raiva. Estou furioso com meu... não fala direto comigo, né? Então, primeira coisa, quais são os meus comportamentos? Quais são as minhas emoções? Fico agitado, reclamando, irritado, gritando com subordinado, sou agressivo, hostilizo. Então, percepção. Então, estou com raiva, identificação e nomeação do sentimento e emoção. Segundo, fisiológico e verbal e não verbal. Como eu fico, grito, reclamo, estou irritado, berro com subordinados, descarrego na minha família, fico estressado. Qual seria a declaração de reformulação disso, né? Então, começamos com estou furioso com meu chefe porque ele não fala direito comigo. Então, cabe a mim providenciar o feedback necessário, cabe a mim conduzir a conversa de forma mais tranquila, cabe a mim mudar os comportamentos para que as reuniões, para que as conversas sejam mais honestas, claras e transparentes. Então, é a reformulação do comportamento. O que eu desejo fazer? O que eu estou, como eu estou no momento, eu já tive a percepção, raiva, né? E daí eu vou reconstruir tudo isso daí. Perfeito? Um outro aqui só como exemplo para a gente.
né? Desistência, né? Tenho que ir embora. E aí eu tenho uma resistência à mudança, nego que preciso mudar, procrastino essa mudança. Então, o que vem? É tarde demais para procurar outro emprego, aqui não é tão ruim, este relacionamento, medo e desistir de mudar. Então, o que eu estou sentindo de emoção, né? Estou sentindo que eu estou desistindo, estou me sentindo angustiado, com medo, né? Então, medo aí nesse caso, porque eu tenho que ir embora, porque eu tenho que abandonar esse relacionamento, porque isso tem que terminar, e aí eu acho que é tarde demais, eu procuro para procurar outro emprego, para procurar outro relacionamento, e aí eu fico na resistência à mudança, negação e procrastinação dessa decisão. Qual seria a reformulação disso? Ficarei muito mais feliz em um outro emprego. Ficarei muito mais feliz em outro relacionamento. Ficarei mais feliz mudando meus comportamentos e ressignificando o meu relacionamento atual. Ou seja, é um call to action no final. Eu tenho que ter uma ação. A minha reformulação ela tem que dar uma ação direcionada para comportamentos positivos e adaptáveis. Perfeito, gente? Deixem suas perguntas. Eu terei prazer aqui de responder. Todas as sextas-feiras a gente vai fazer esse live, tá, para vocês, sempre trazendo um tema, sempre de 8 até mais ou menos 8h30, 8h45. Então, sempre vou trazer um tema todas as sextas-feiras. Se tiverem dúvidas, podem escrever. Não esquece de marcar aqui o inscrever-se no canal. Está colaborando aí para que a gente continue trazendo aí conteúdo, compartilhando experiências. Dá uma curtida no vídeo se você gostou, tá? E compartilhe com quem você acha que precisa identificar os seus medos, precisa reconstruir essa reformulação de comportamentos adaptáveis, precisa identificar e reconhecer suas emoções, as suas reações, os seus comportamentos, tá bom? Deixo aqui o meu boa noite para vocês e na sexta-feira que vem a gente se vê aí em mais um Happy Live com vocês, com mais um tema de liderança, de inteligência emocional, de comunicação não violenta ou interpessoal, de gestão comportamental, feedback, economia comportamental, e a gente sempre trazendo aí conteúdo, trazendo aí, respondendo as dúvidas e trazendo aí para vocês conhecimento e experiência, principalmente nesse momento aí que nós estamos vivendo. Beleza? Boa noite, vou ficando por aqui. Um abraço.